Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio do Espelho Meu Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito auspicioso pela semana que nós estamos, que é o Dia das Mães, a maternidade. E nós vamos entrar um pouquinho nesse tema de, de uma estrutura um pouquinho mais profunda, de experiências que nós vivemos, das clientes que nós acolhemos. E vai agregar muito valor para sua vida. Então, fica com a gente até o final para você poder acompanhar esse tema e depois comentar com a gente aqui o que é que você achou e como a maternidade se encaixa na sua vida, sendo você filha ou sendo você mãe, tá? E se você está aqui, você não me conhece, eu sou Miriam Moron, eu sou terapeuta da alma, sou terapeuta espiritualista, sou reikiana, sou taróloga e hoje eu trabalho com o meu oráculo, que é um tarô especial que é na sua energia, onde eu canalizo a sua energia para trazer para você um espelho da sua alma, tá? Então, o ponto do meu trabalho é esse. A sua alma já sabe. Eu te ajudo apenas a escutar. Combinado? E aqui também eu vou apresentar para vocês a Bárbara, que nós estamos juntas nesse projeto do Espelho Meu. Bá, pode compartilhar. Boa noite, pessoal. Mais um episódio aqui do podcast. Então, meu nome é Bárbara Mariota, sou terapeuta energético e espiritual. Hoje em dia eu trabalho com a metodologia humanoterapeuta, que ajuda a deixar a vida um pouco mais leve, limpando as dores emocionais, e também com a psicanálise e espiritualidade, onde eu ajudo você a acessar o seu inconsciente, desconstruir o que você precisa desconstruir para que a sua vida flua um pouco melhor. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema maternidade, né? Então, já vamos dar início aqui. E hoje eu vou levar a pergunta para Mi, porque ela é mãe. Então, Mi, o que você pode me dizer aí referente a o que falam, né? Que a gente só vai conhecer o amor de fato quando a gente tiver um filho. O que você me diz aí? Bom, essa é uma fala-chave que realmente foi uma chave na minha vida. Primeiro porque eu vim de uma estrutura muito disfuncional no quesito maternidade. Eu passei por 3 lares totalmente disfuncionais, com mães disfuncionais. Então, eu aprendi comigo mesma e ouvi e cresci ouvindo isso. Que eu, Miriam, conheceria o amor quando eu tivesse um filho. Só assim eu conheceria o amor. Porque eu era tida uma pessoa que tinha dificuldade de amar, que tinha dificuldade de receber amor, de entregar amor, obviamente, né? E dentro desse conceito, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história para vocês entenderem que isso é uma crença que nos colocam e eu não acho nem justo isso, porque a gente, enquanto mães, a gente acaba sobrecarregando a gente mesmo dentro do processo do maternar e também sobrecarrega os nossos filhos, porque a gente constrói crenças de que os nossos filhos, eles vêm para o mundo com essa missão de entregar para a gente essa sensação do amor, quando na verdade isso é uma responsabilidade nossa, pessoalmente, e não devemos direcionar isso para os nossos filhos. E por que que isso é danoso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre todo esse contexto, mas eu vou compartilhar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a idealizar a ideia de receber amor na vida através da maternidade, eu sonhava em ser mãe, eu tinha o desejo de ser mãe, mas não de um lugar, ah, eu tenho uma missão com ser mãe. Não, era, eu vou conhecer o amor quando eu engravidar. Porque essa era uma crença que foi instalada. E quando eu tive o meu primeiro filho, recém-parida, foi o maior choque de realidade. Porque quando eu bati o olho nele, primeiro que o amor, ele não é uma mágica que acontece. Se você não tiver isso desbloqueado dentro de você, se você não tiver bem com você mesmo, você vai ter limitações de receber e entregar esse amor. Então pensa você, um serzinho ali, recém-nascido, extremamente dependente de você, e você não conseguindo expressar esse sentimento. E aí você se sente o pior ser humano do mundo. Porque, sim, eu falei, eu não presto nem para ser mãe. Porque eu não consegui sentir esse amor de imediato. Então, o amor na minha vida, ele vai ser impossível. Porque se eu tive meu filho e isso não foi suficiente para eu sentir o amor, então, que ser humano que eu sou? E isso foi muito chocante para mim. Porque eu entrei num processo de pós-parto de... Eu tive uma depressão pós-parto nesse processo. Porque eu olhava para o meu filho, eu não sentia aquele amor. E eu falava com as pessoas ao meu redor, cheguei a conversar com uma pessoa que era muito próxima de mim, falei, como que todo mundo falava pra mim que eu ia ter filho e eu ia saber o que era amor, só que eu preciso confessar, eu não sinto esse amor. E a pessoa olhou pra mim, isso reforçou muito essa sensação horrorosa dentro de mim, porque a pessoa olhou pra mim e falou assim, isso não existe, tem alguma coisa errada com você, porque é pra você despertar o amor quando você parir.
O próprio parto traz isso, só que detalhe, o meu parto foi uma cesárea. Então já vem uma Uhum. outra história, um outro conceito de que para você ser mãe de verdade era um parto normal, né? Então, assim, são muitas crenças construídas sobre a maternidade, do que tem que ser, do que determina para você que você é mãe, do que determina para você como é que você tem que ser como mãe, como que tem que ser essa relação, o que tem que acontecer. É tanta coisa que a gente escuta Uhum. que eu passei por esse processo, eu olhei para essa pessoa e falei, sempre tem alguma coisa errada comigo, eu preciso entender o que está acontecendo. Só que essa pessoa, ela Uhum. veio num outro contexto, me trazendo muitos mais pesos, porque, ai, você tem que amar, fingir, começa fingindo que você ama, depois você aprende a amar. Então, assim, cara, era muito louco isso, porque não foi assim. O amor, ele passou a ser uma construção na minha relação com meu filho. Então, assim, para eu viver o amor, eu não dependo de ser mãe para fazer isso. Porque se eu estou num processo pessoal em que eu desenvolvo esse amor nas relações, não necessariamente preciso ser mãe para viver o amor. Começa aí já quebrando essa crença na minha vida. Só que o ambiente que eu era inserida, obviamente que essas relações não eram saudáveis, por isso que eu tinha dificuldade de viver um amor saudável ali dentro, né? Então, quando eu olhei para o meu filho, falei, cara, eu não consigo amar, não existe amor aqui nessa relação, portanto, eu não sou uma boa mãe. Eu comecei a achar que eu estava seguindo o padrão da minha mãe, que eu tinha que dar meu filho, que eu não era suficiente ali dentro como mãe, até eu chegar num ponto-chave dentro de mim que foi calar a boca de todo mundo. Sabe? Tipo, eu fiz um cala-boca para todo mundo, porque tava todo mundo em cima de mim. Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que não sei o quê. O amor, ele vai vir assim, o amor, ele já é. Você já sente amor. Eu falava, que sinto? Onde que eu sinto esse amor? Não tô sentindo. Eu olhava para Uhum. casa do meu filho, eu não sentia nem conexão. Eu não sentia. Por quê? Durante o parto, minha mãe falava assim: tira a mão da barriga. Você não pode pôr a mão na barriga, é feio. Enquanto outras pessoas me diziam: para você fazer conexão com o filho, você tem que pôr a mão na barriga, você tem que falar com o bebê. Então, assim, a gente Nossa. fica tão no mundo externo, todo mundo dizendo para você o que fazer, que você não escuta você mesmo. Eu não me escutei durante a maternidade do meu filho, eu não me escutei, até um certo ponto, assim. E aí foi o momento que eu desesperada mesmo, num processo de uma depressão profunda mesmo. Eu tinha pensamentos horrorosos na minha cabeça, de que eu ia acabar com a minha vida, que eu iria acabar com a vida do meu filho, sabe? Porque eu estava naquele processo muito difícil de lidar com o amor, de lidar com aquela relação de mãe e filho e com todas aquelas projeções de maternidade em cima de mim, de que eu tinha que ser mãe daquele jeito, daquela forma. Que aquilo ali ia descrever para mim que eu era uma boa mãe. Sendo que não era justo, porque era meu primogênito. Eu nem sabia ainda o que era ser mãe. E eu não tinha a menor base de uma maternidade saudável para entregar para o meu filho naquele momento. Então eu tive que entrar num processo de morte minha como ser humano ali, de tudo que eu tinha carregado de bagagem, porque eu acho que esse é um ponto-chave também, né? Quando a gente vai falar de maternidade, a mãe, antes de ser mãe, ela é um ser humano. Ela é um ser humano. Ela carrega as suas bagagens, ela carrega as suas estruturas, ela carrega a sua estrutura familiar, as suas dores, tudo. Ela já carrega como humano desde o nascimento dela. Então, não existe um lugar ideal de mãe. Não existe esse negócio de a gente seguir uma idealização da maternidade. Ai, tem que ser assim, Uhum. tem que ser assado. Só que isso a gente escuta, isso é construído para nós, isso é nos imposto como uma obrigatoriedade, inclusive ser mãe como uma obrigatoriedade. Porque se Sim, você é não até for legal você mãe, trazer. É até pode legal você falar. trazer essa questão da obrigatoriedade de ser mãe, porque eu tô num processo para fazer a laqueadura, porque eu realmente não quero ter filhos, eu não tenho o desejo de ter a maternidade. Antigamente eu ficava ainda naquela de ter filhos, mas muito por causa do externo. Porque o externo falava, ai, todo mundo que casa tem que ter filho. Então a gente fica muito nessa, então tá bom, se eu quero casar, eu preciso, para me enquadrar na sociedade, na família margarina que a sociedade prega, eu preciso ter um filho. E depois, tipo, do meu processo de autoconhecimento, eu falei, gente, eu não quero ter filho. Filho pra mim não faz sentido nenhum na minha vida. Então eu fui dar entrada pra fazer a laqueadura pra que não ocorra nem de forma no susto, né? Então, aí quando eu fui lá no lugar onde eu tô fazendo o processo, a pessoa pegou e falou assim pra mim: Ah, mas você tem certeza que você quer fazer esse processo? Eu falei assim: tenho. Ela falou assim: Ah, porque geralmente não é reversível. Eu falei: Ótimo, perfeito pra mim, não precisa de mais nada. Daí ela falou assim: Ai, mas e se futuramente você encontrar alguém que queira ter? Eu falei, eu vou encontrar uma pessoa que não queira ter, porque pra mim não faz sentido. E eu não vou abrir mão de uma vontade minha, de um desejo meu, pra agradar o outro. Então, se eu encontrar futuramente uma pessoa que queira ter filhos, eu vou falar assim: olha, então comigo
a gente não tem essa relação, porque eu realmente não quero ter e eu não tenho esse desejo e eu não vou fazer, porque para mim não faz sentido. Então é muito a gente colocar a mão na nossa consciência e falar, realmente esse sonho de maternar, de ter filho, é realmente meu ou é realmente algo que foi imposto para mim? Porque muitas pessoas hoje em dia, elas têm filho, elas se veem naquela rotina e elas acabam falando, nossa, se pôr mesmo a mão na consciência, às vezes nem queria ter muitos filhos, né? Às vezes não queria nem ter um, às vezes não queria ter. Uhum, Então acaba muito trazendo esse peso para a pessoa, porque ela fez uma coisa sem pensar, porque tinha que ter sido daquela forma, mas acaba sobrecarregando muito e ela acaba não sendo uma pessoa realizada, ou acaba tendo mais problemas que, digamos assim, talvez se ela tivesse, né, considerado antes, talvez não teria tanto peso, né? Às vezes mais planejado, né? Enfim, não tô falando da vida do outro. uhum. Mas é muito nessa questão de analisar mesmo, de, gente, cabe um filho na minha vida hoje? Não cabe? É realmente o meu sonho? Ou é o sonho de outra pessoa? Ou às vezes eu tô me pondo no sonho porque eu preciso ter aquela família margarina, porque se a pessoa for só ela e o esposo, ou só o esposo e a esposa, não tem essa fortaleza, né? Porque os casais, para ter uma família, precisa ter o filho. Isso é muito imposto pela sociedade pra gente. Então, é muito Uhum. trazer esse lugar de reflexão de esse sonho realmente é meu ou é de outra pessoa? Esse sonho que eu tô sonhando, qual que é a verdade que ele traz pra mim? Exatamente. Qual que é a verdade que traz? Porque, assim, é muito louco isso, porque esse questionamento, ele é uma grande chave por muitas questões. Porque se eu trago um filho para o mundo, mesmo que seja, é uma vontade minha, mas o que que é que está conduzindo essa vontade? No meu caso, por exemplo, era uma questão distorcida. Então, assim, era para trazer o amor para minha vida. Tem gente que tem filhos, Uhum. como você trouxe, para atender a própria necessidade de caber numa sociedade, de fazer parte de uma estrutura pré-concebida, que tem que ser aquilo. Só que, se a gente for analisar, a, a grande dificuldade da existência humana, ela é construída numa base familiar. Então, assim, cara, se você vem para uma família que não tem a menor consciência do que está fazendo, que não tem a menor consciência do porquê que está trazendo o filho para o mundo, como você trouxe, cara, não tem um planejamento, não tem uma consciência, não tem uma estruturação. Essa mãe, ela vai deixar a desejar. Ela vai trazer situações gravíssimas para o psicológico desses filhos. Esse pai, a mesma coisa. Hoje o que a gente mais vê é aborto paterno. Então, assim, Hum. são estruturas que e existem muitas crenças, existem muitas imposições sobre a mulher, sabe? Tipo, você tem que ter filho. Se a mulher ela decide abortar, ela é um monstro porque ela está abortando, porque ela não quer ter esse filho. São muitas coisas impostas que uma coisa assim que eu fiquei muito chocada com o que você trouxe, eu também passei por isso, porque quando eu tive meu segundo filho, eu não queria mais ter filho, e eu fui atrás também para fazer esse movimento, sabe? E como era pelo Hum. SUS, eles falaram para mim, você não pode isso, tá? Meu filho agora ele tá com 14 anos, então é uma coisa recente. Eu falo isso porque isso é recente. Falaram para mim assim, você não pode fazer a laqueadura agora, porque se Uhum. você encontrar um parceiro e esse parceiro quiser ter filhos, você vai interromper o sonho dele. Então, isso não é permitido para você. Eu falei, isso é um absurdo, porque é o meu Hum? corpo, é a minha decisão. Se esse parceiro ele quiser ter um filho, a gente já vai negociar isso antes de se relacionar, porque comigo ele não vai ter filho, então a gente não vai se relacionar, porque eu tenho direito sobre o meu corpo, sobre essa decisão. E, em contrapartida, a gente também experimenta situações em que esse parceiro ele traz para você que é um sonho ter um filho, e aí você cede esse sonho lindo desse Deus maravilhoso, e aí só quando ele decide que não tá bom, ele pega as malinhas dele e vai embora. E aí você, mulher, enquanto mãe, você olha e você fala, e agora, o que que eu faço com essa criança? Porque você não tem nem o Sim. Você direito de trouxe um ponto. se assustar com a situação. Você não tem nem o direito de você falar assim, cara, e agora? E agora, eu vou criar esse filho sozinha? E agora? Não, você é mãe. Mãe passa os seus próprios, em cima dos próprios sonhos, passa em cima da sua própria identidade, passa em cima de tudo em função de um filho, porque é isso que a gente aprende. Só que é nisso que as mães adoecem, porque elas passam em cima dos próprios sonhos, elas passam por cima de si mesmas para dar o que não tem para esses filhos, elas estão perdendo, abrindo mão da própria identidade.
Elas estão sim, sufocando ali dentro dessa estrutura familiar. E aí elas estão adoecendo psiquicamente, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. E essa mãe não vai estar inteira para entregar aquilo que ela poderia entregar se fosse uma escolha consciente dela, se fosse o desejo verdadeiro dela, do coração dela. Porque até pode ser que seja mesmo esse desejo. Só que fica tão sim. perdido no meio de tudo isso que não consegue entregar a interesse dessa maternidade, que é o cuidar, que é o nutrir, que é o amar, que é realmente fazer e se posicionar bem. Porque enquanto mães, a gente falando nessa questão da humanidade e tudo mais, eu percebo na minha vida que a maternidade foi uma escola para mim, no desenvolvimento da minha alma, do meu ser. Então, sim, eu compreendo que a maternidade fazia parte da minha essência e fazia parte da minha jornada de vida. Só que a forma que eu escolhi a maternidade não foi justa com os meus filhos, porque foi de um lugar adoecido dentro de mim. Não foi de um lugar verdadeiro, não foi de um lugar curado. Então, isso afeta, porque é assim que a gente passa os traumas transgeracionais. É assim que a gente passa para frente as crises, as deficiências psicológicas, emocionais. E é isso que a gente está fazendo no mundo hoje. O nosso mundo está doente, as estruturas estão adoecidas. E é muito interessante também, vamos falar assim, sabe, tipo, da questão tipo, de maternidade, que você não pode abortar. Ai, é uma vida, meu Deus que me livre, isso é um pecado. E o pecado de você colocar um filho no mundo e você ser um ser humano horrível com essa criança, que nem pediu para nascer. De você destratar, Exatamente. maltratar, violentar. Eu falo porque eu passei por essas experiências. Minha mãe não estava pronta para ser mãe. Eu honro a minha vida porque eu tô aqui. Eu honro a minha mãe, porque ela foi meu portal de existência, e eu sei que eu tinha a minha missão de vida, e eu sei que eu tinha que passar por tudo que eu passei. Ok. Mas, na realidade do mundo, a minha mãe não estava pronta para ser mãe. Ela não estava pronta porque ela estava adoecida, ela estava dentro de uma estrutura adoecida e ela compactuou com esse adoecimento na minha vida. Eu hoje busquei a minha cura. Se hoje eu estou num caminho de cura, buscando ser um ser humano melhor na vida dos meus filhos e não passar adiante os meus traumas, é mérito meu, porque eu fui buscar, porque eu fui me curar, porque eu fui me tratar, eu fui buscar autoconhecimento. Aquilo para mim de passar adiante pedofilia, passar adiante maus tratos, passar adiante violências psicológicas, não estava na minha pauta. Eu jamais faria isso com os meus filhos. E olha que eu ainda achava que eu não seria uma boa mãe. Eu achava que eu não teria estrutura em mim como mãe. Mas isso eu só fui construir na jornada. Acolhendo meu filho, Sim. quando eu dei um belo de um cala-boca para todo mundo. Ah, você não pode isso, mãe, não pode aquilo. Mãe, não pode isso aqui, mãe, não pode isso aqui. Falei, cala a boca todo mundo, sai todo mundo do meu quarto, porque meu peito doía, eu não sabia dar mamar direito, eu não sabia colocar o peito. Aí todo mundo queria pôr a mão no meu peito para mostrar como é que eu tinha que dar mamar. Era uma invasão do meu espaço absurda, um desrespeito Uhum. absurdo. Não me dava espaço para eu me conectar com meu filho. Até o dia que eu falei, cala a boca todo mundo, sai todo mundo aqui. E aí eu cheguei com meu filho e falei, Deus, ó, é o seguinte, eu tô enlouquecendo aqui, não sei o que escutar, nem quem escutar, porque nem a minha própria voz eu consigo escutar. Eu peço ao Senhor, silencie meu coração, silencie a minha mente. Eu já tô com essa criança aqui e eu preciso aprender como resolver isso aqui. Eu preciso lidar com isso aqui. Me ajuda a resolver essa conexão com essa criança, porque ele merece um ser humano íntegro com ele. Ele merece receber amor. Se eu não recebi o amor porque eu não conectei com o amor, isso é um problema meu. Mas eu preciso desenvolver em mim a habilidade de amar, porque essa criança merece ser amada. Então, o Senhor me faça um vaso novo nessa estrutura e me ajude a desenvolver essa habilidade do amor. E aí Deus falou no meu coração naquele momento, então silencia, que você vai escutar a sua voz agora. E eu silenciei. E eu parei de escutar todas as vozes externas. Parecia que tinha colocado um tampão no meu ouvido. Era gente falando daqui, era gente falando dali. Eu só mandei um na minha cabeça e parei de escutar todo mundo. E aí eu comecei a escutar meu filho. Eu comecei a entender a dor. Eu comecei a conectar de verdade. Eu comecei a escutar a dor que ele sentia, o choro que ele sentia. Eu comecei a identificar: esse é um choro de cólica, esse é um choro de dor, esse é um choro de manha, esse é um choro que ele quer colo. Aí, nesse processo, o amor foi acontecendo. Mas não é um amor assim, ai, nossa, é um amor assim, meu Deus. É um amor de Uhum. construção.
É um amor de conexão, é um amor que você se percebe que você é falha. E aí eu olhava para mim e falava, meu Deus, eu deixei de fazer. E aí todo esse peso da sociedade, do que é a identificação como mãe, recaía sobre mim como uma bigorna de 50 mil toneladas. Porque aí vinha aquele peso em cima de mim. Mãe, você não atinge as expectativas. Porque eu queria fazer do meu jeito, porque eu queria fazer da minha forma, porque eu queria expressar da minha maneira. Não existia essa tensão. E voltando para a questão, né, do maternar, de ai, a mãe tem que isso, a mãe tem que aquilo, e aí a mãe se submete, a mulher se submete a atender aquele papel, e ela é um ser humano carregado de dores, carregado de sofrimentos, e aí não é pecado, não é pecado você destratar uma criança. O pecado é você abortar. E o mais Hum, interessante é que dentro dessa dinâmica, a maioria das pessoas que falam é proibido abortar são pessoas que são muito conectadas com religião, com alguma religião. E elas trazem que Deus não se alegra. Mas aí eu pergunto, Deus se alegra de uma criança sendo violentada? Deus se alegra de uma criança sendo maltratada? Disso Deus se alegra? E outra coisa também que eu vou trazer um questionamento aqui. Essas pessoas que dizem é proibido abortar, interessante, mas elas não vão dar um pacote de fralda para o seu filho, sustentar ele até você ter estrutura para você falar, tá bom, agora essa criança pode ir para o mundo. Não, não vão uhum. pagar, bancar a estrutura dessa criança, porque daí a questão volta para a mãe. Mas quem mandou abrir a perna? Mas quem mandou É, fazer? Quem mandou não sei o quê? Então, assim, são disputas e respostas absurdas e ridículas de um lugar sem a menor profundidade do que vai influenciar na vida dessa criança quando ela vem para esse mundo. O sim, que porque vai é muito legal você reverberar? trazer essa questão do aborto, porque se a gente for olhar assim pelos pormenores, é só a mulher querendo ter as próprias escolhas dela. Então, por exemplo, eu sempre tive muito, eu vou trazer muito a minha experiência, porque eu acho que cabe muito nesse momento. Então, eu sempre tive muito certo comigo, porque eu sempre me cuidei muito para que não acontecesse, justamente porque eu não queria, não quero. Então, eu falei assim, se um dia chegar a acontecer, eu não vou ficar. Porque eu tenho isso muito certo dentro de mim. Então, assim, é porque é uma escolha minha. Então, se eu escolher trazer essa criança, eu vou estar passando por cima de tudo que eu quero, de tudo que eu acredito. Então, essa parte da gente ter a opção ou não de abortar é a mulher querendo cuidar dela mesma, das escolhas dela. E as pessoas podando isso. E é muito legal que a Mi trouxe também dessa questão da religião. Então, assim, tá bom, abortar é pecado, é, Nossa Senhora vai queimar no fogo do inferno, mas e tratar uma criança mal? E não dá o que comer para a criança, não dá uma qualidade mental para ela poder se desenvolver. Isso aí não é pecado? Então, assim, a gente entender que as coisas estão muito ultrapassadas. Hoje em dia, as mulheres, elas têm as vontades delas, têm as condições de colocar as vontades dela na mesa e fazer aquilo acontecer. Antigamente, não. Antigamente, infelizmente, as mulheres eram muito silenciadas e elas tinham que abaixar a cabeça para coisas que elas não queriam. E hoje em dia, não. Hoje em dia já tem muita potência esse movimento. Então, se a gente for analisar mesmo, essa questão do aborto é só a mulher querendo cuidar dos sonhos dela. E as pessoas travando, as pessoas querendo que simplesmente elas façam o que elas acham que é o certo. E uma coisa também que eu queria comentar, que a Mi falou, é referente às mães. A gente não está trazendo aqui que as mães são erradas, que as mães são isso ou aquilo. A gente quer que traga essa noção de que o amor de mãe não é o que a gente espera. Quando a gente passa a ver a nossa mãe como uma mulher, a gente entende o amor que ela dá pra gente. Porque ela não é a mãe. Quando a gente fala, é mãe, a gente coloca num pedestal que é inalcançável. Agora, quando a gente fala, não, a minha mãe é uma mulher, já muda o contexto. Porque a mulher, ela vem com as bagagens, que é o que a Mi falou, ela tem as dores dela, então antes de ser a sua mãe, ela é uma mulher. Ela tem todos os traumas, todas as dores dela. E se a gente falar, ai, mãe é perfeita porque mãe dá amor, dá carinho, dá aconchego, a gente cria uma máscara em cima da pessoa que é realmente. Então, quando a gente desfaz essa máscara, que a gente consegue ter um pouco mais de olhar para a mulher, a gente consegue entender que tudo bem ela não ter dado amor, tudo bem ela não ter dado aconchego, porque às vezes ela foi o que ela recebeu, ela deu o melhor que ela pôde. Então, independente se foi numa estrutura totalmente
bagunçada, se foi pesado, ela fez o melhor que ela pôde com a consciência que ela tinha. Foi uma porcaria? Foi uma porcaria. E isso não me impede de olhar para toda essa situação e falar, tá bom, agradeço tudo que você fez por mim, mas agora eu quero seguir o meu caminho. Eu quero curar essas dores e eu quero simplesmente seguir o meu caminho. A gente tem que se permitir a não ficar amarrada a vínculos que nos adoecem. Então, muitas pessoas têm uma mãe, que nem o caso da minha, né, que teve assim mães muito disfuncionais mesmo, que adoeceram profundamente toda a estrutura dela. Então, assim, é ela falar assim, tá bom, eu te abençoo, você fez o melhor que você pôde, mas agora eu vou seguir o meu caminho. É a gente se permitir realmente quebrar esses laços. A gente não é obrigado. E isso não só com mãe. A gente tem essa permissão, se dá essa permissão de falar, gente, agora daqui eu quero seguir com os meus próprios passos, sem essas correntes, sem essas amarras, sem todos esses pesos. É se permitir realmente viver a sua vida por você e não ficar, é porque eu tenho que ficar perto da minha família, porque eu tenho que ficar. Não, você não tem nada, você tem que ser um espírito livre e você veio para esse mundo para expressar o que você precisa fazer. Então, se você tem vontade de sair desse núcleo familiar, vai, porque se essa vontade está dentro do seu coração, é porque é o certo. A gente acaba colocando muito essa caixinha de certo e errado e a gente acaba se adoecendo. Então, por exemplo, se eu tivesse uma estrutura de mãe que fosse muito disfuncional e eu ficava, ai não, porque eu preciso ficar perto dessa mãe, porque ela que me criou, ela que isso, ela que me aquilo, eu ia me adoecer. Então, eu precisaria chegar num momento e falar, cara, não dá mais pra mim e eu preciso seguir o meu caminho. Tô reforçando isso porque é uma permissão que a gente precisa se dar. A gente não é obrigado a ficar perto de pessoas que adoecem a gente. Exatamente. E é muito importante isso que você trouxe, porque esse estigma de mãe que é essa máscara que colocam, isso é muito duro, que faz tanto com a mãe quanto com os filhos, né? Porque numa Sim. estrutura como essa, por exemplo, o filho ele se vê obrigado, porque afinal de contas é mãe, né? E quantas vezes, né? Trazendo também para esse lugar, né, que você trouxe, que eu acho muito importante, de que a gente realmente tem que se permitir. Chega um momento que essa decisão ela é nossa. Ela já saiu da alçada dos nossos pais, já saiu da estrutura do que eles nos entregaram e passa a ser de autorresponsabilidade da gente pegar, que foi o momento ali atrás, por exemplo, que eu falei, cara, eu vou ter que parar de escutar tudo isso aqui, eu vou ter que construir meu próprio caminho a partir daqui. E não só Uhum. naquele momento, mas hoje eu ainda vivencio isso. É, de chegar, olhar para trás e tirar essas máscaras de idealizações de cima dos meus pais e falar, cara, eu gostaria que tivesse recebido o amor da forma que eu gostaria. Gostaria. Recebi? Uhum. Não. Mas que bosta. Não. Mas o que que eu posso fazer com isso agora? Eu posso olhar para os meus pais e falar: tudo bem, vocês entregaram isso. É uma bosta? Tudo bem. Agora fica aí na vida de vocês, com as escolhas de vocês, que agora eu vou escrever a minha história. Eu não vou mais viver das consequências das escolhas de vocês, dos resultados dessas consequências na minha vida. Porque eu não permito mais que as suas ações tragam resultados para a minha vida. Elas trazem para a vida de Uhum. vocês, porque é a escolha é de vocês. Então, eu entrego para vocês o que é de vocês e eu vou seguir com aquilo que é meu. E o que é meu? A Sim. minha jornada. Eu vou escolher o que é que eu vou construir. Essa escolha é minha. Não é justo eu carregar a consequência dessas decisões na minha vida, nas minhas costas. Então, eu não tenho como mudar o que foi. Eu não tenho como mudar as escolhas de nenhuma das minhas três mães. Mas eu posso mudar a minha vida a partir de mim. E a partir de mim, eu escolho, por exemplo, não passar para frente as violências, os abusos e tudo mais. Eu escolho isso. É a minha história. Eu sou a protagonista. Eu não posso permitir que essas dores, esses sofrimentos do passado escrevam novamente a minha história e continuem perpetuando através de mim. A responsabilidade é minha. Então, isso é muito importante quando a gente vai falar de maternidade, por exemplo, essa consciência. Porque eu vou Sim. compactuar com o mundo e com os meus filhos de que lugar? O que que eu vou entregar? Qual vai ser o meu legado? Porque eu estou carregando o legado dos meus pais. Então, é importante eu deixar para eles o que é deles. Não carregar mais. E escolher. E é muito louco como isso funciona, porque a partir do momento que você entende a humanidade, que eu olho assim para minhas mães hoje, né, e é muito propício a questão da maternidade hoje, mas assim, quando eu olho para as três mães que eu tive, que foram extremamente abusivas,
Eu consigo entender que elas eram humanas, que elas tinham histórias de vidas que trouxeram para elas essas estruturas adoecidas, que elas só passaram adiante aquilo que elas tinham e que elas não me entregaram porque elas não tinham condição de entregar. Elas não tinham aquilo dentro de mim. Assim como naquele momento que eu olhei para o meu filho, eu também não tinha aquilo para entregar para ele. Eu tive que desenvolver. Uhum. Então, assim, não adianta eu pintar essas máscaras nas minhas mães que elas têm que ser isso ou aquilo. Isso dependeria delas escolherem ser isso ou aquilo. Só que elas também Entendi. fizeram as escolhas delas, baseadas nos sonhos delas, nas idealizações delas, nas vontades delas. A minha mãe escolheu ficar atrás do meu pai. Isso foi uma escolha dela. Ela escolheu abandonar os filhos para ficar atrás de um relacionamento que não dava atenção para ela, que abandonou ela por outra mulher. Só que essa era a escolha dela. Eu não tenho direito de julgar. Mãe, você me abandonou para ficar lá atrás do meu pai e eu aqui. Foda-se eu ali. Era a escolha dela, estava seguindo o coração dela, a vontade dela. Quem sou eu para julgar? Sim. A única coisa que eu tenho que fazer agora é seguir a minha própria vida e deixar ela soltar aqui esse vínculo, liberar. E quando eu fiz esse movimento na minha vida, eu consegui olhar para minha mãe